Oi, Renato. Oi, boa noite. Boa noite, professor Manfredo. Boa noite. Muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez. Mesmo distante, o senhor está aqui conosco. E a honra que o senhor nos dá de participar de mais um evento em Sobral. Então, passar para que o Renato possa conduzir aí esse momento. Estamos com um auditório aqui, professor, com pessoas de vários lugares, não somente de Sobral, mas de outros estados, pessoas que estão associadas à Associação Brasileira de Filosofia da Religião, e que em 2021 o senhor fez uma conferência também de abertura do nosso congresso naquele momento. E hoje a gente tem a satisfação de ouvi-lo no encerramento de um congresso que há 4 dias tem tido atividades muito intensas aqui, muitos debates e um momento de aproximação entre pessoas que é bem significativo desses eventos científicos. Então, muito obrigado ao senhor e ao Renato. Tinha que estar aqui, Renato, viu? Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo que de modo virtual. Todos sabem que eu tive impossibilitado de estar presencialmente com todos vocês aí, mas estive acompanhando através de alguns colegas que foram compartilhando conosco alguns vídeos, algumas fotos, e eu fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas participando do nosso congresso, que há um bom tempo já vinha sendo organizado. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar a diretoria da Associação Brasileira de Filosofia da Religião pela dedicação na organização desse 11º Congresso. Todo o esforço certamente valeu a pena, nesse momento, para que a gente pudesse concretizar toda uma caminhada aí de pesquisa, e nesse momento do Congresso pudermos compartilhar essas nossas pesquisas a nível nacional e internacional. Fico muito feliz, mais uma vez parabenizo a todos, parabenizo aqueles que participaram ativamente todos esses dias do evento, e tenho a honra de estar aqui nessa mesa de encerramento do Congresso com o professor Manfredo Oliveira, que, da nossa alegria, nossa felicidade, aceitou o nosso convite. O professor Manfredo sempre uma pessoa muito solícita aos nossos convites, eu acho que nunca recebi um não do professor Manfredo, mesmo diante da quantidade de atividades que ele sempre tem para realizar. Professor Manfredo, também gostaria de agradecer aqui em público a sua participação no nosso 11º Congresso, e eu sei que seremos brindados com uma excelente fala. O professor Manfredo, essa noite, vai falar para a gente do tema Antropologia e Religião, tema esse que é resultado de uma pesquisa vasta que o professor Manfredo já vem desenvolvendo há um longo tempo. E, a título de informação, esse texto que o professor Manfredo irá nos apresentar hoje, ele vai ser lançado muito em breve, provavelmente na próxima semana, num dossiê de Filosofia da Religião, que vai sair na revista Pensando, da Universidade Federal do Piauí. Dossiê esse resultado de um colóquio que nós realizamos no ano passado aí em Sobral. E o professor Manfredo vai publicar esse texto que será apresentado hoje nesse dossiê. Assim que o dossiê estiver público, a gente divulga para todos, Bem, me pediram para apresentar o professor Manfredo. Eu acredito que dispensa grandes apresentações, O nome do professor Manfredo já fala por si mesmo, Mas só para dizer o que atualmente o professor Manfredo ele tem desenvolvido pesquisas na área de ética, filosofia política, filosofia da religião. Atualmente ele é professor emérito da Universidade Federal do Ceará e continua atuando como professor permanente do programa de pós-graduação em filosofia, lá da UFC. O professor Manfredo tem várias obras publicadas, muito clássicas, como Ética e Sociabilidade, Ética e Racionalidade Moderna, Reviravolta Linguística Pragmática,
e que diz mais diretamente respeito ao tema do nosso colóquio. Ele tem a religião nas sociedades urbanas e pluralistas, um texto excelente, eu recomendo a todos ler. Diálogos entre fé e razão, Deus dos filósofos modernos, Deus dos filósofos contemporâneos. Então são livros que, para quem estuda a filosofia da religião, são riquíssimos, né? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra então ao professor Manfredo, externando mais uma vez o nosso agradecimento e desejo a todos uma excelente conferência. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente o convite e, infelizmente, fui obrigado a não ir diretamente aí, em virtude de 3 semanas seguidas, que no final de semana tinha sempre um ataque aqui violento, sem explicação por quê e como, e eu tive medo de não ter possibilidade na última hora, porque quinta-feira já está se aproximando do fim de semana, era o momento em que eu tive esses 3 ataques violentos. E por isso, vou jeito de ficar aqui. Então, esse texto foi publicado primeiramente na Itália, né, numa revista italiana, alguns anos atrás, e eu fiz algumas mudanças agora, atualizando a biografia e questões. Bom, então, a primeira coisa é nos perguntar em que contexto se põe hoje a reflexão sobre a religião. Então, o contexto em que se pode hoje enquadrar um conhecimento adequado na esfera, por exemplo, das ciências humanas sobre a religião, se faz possível a partir da consideração da assim chamada revolução tecnológica nos âmbitos da informação, dos transportes, das comunicações. Isso tudo gestou um modelo novo de acumulação e regulação do capital, que se chama normalmente de globalização. Os franceses preferem falar de mundialização do capital, que não se reduz a simplesmente uma transformação profunda da economia, mas é uma realidade extremamente complexa e constituída por muitos fatores e muitas dimensões. E a globalização, de qualquer modo, acelerou os processos de interconexão econômica, política e cultural, provocando uma troca maior entre países, povos e culturas. Você veja que em questão de segundos, hoje, a gente está na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, na África. A possibilidade que nós temos de comunicação é simplesmente gigantesca. Para quem viveu como eu na fase anterior, é uma verdadeira explosão. Então, por isso se fala hoje de uma ditadura do dinheiro, do terror econômico, porque a economia se transformou o eixo fundante, o eixo básico de nosso projeto civilizatório, hoje em perspectivas globais, mundiais. Então, o eixo básico do nosso projeto civilizatório é a subordinação da qualidade de vida dos seres humanos ao crescimento econômico. Então, o que importa, em primeiro lugar, é o crescimento econômico. A sociedade do crescimento é também uma sociedade de consumo ilimitado. E aqui já vem uma coisa que toca profundamente a religião, que é que a ideia, a partir daqui, desse novo contexto societário, civilizacional, que a felicidade humana é o que consiste, em última instância, em crescer, consumir, adquirir bens materiais. Consumo ilimitado. E isso está ligado a entender, por exemplo, o problema ecológico, que é o grande desafio da sociedade contemporânea. A humanidade tem agora consciência, e isso aumenta cada vez mais, embora os movimentos contrários são muito fortes, de que a universalização dos padrões de crescimento e consumo do mundo desenvolvido conduziria a humanidade a um apocalipse ecológico. O triunfo do ente humano cada vez maior sobre o outro de si e sobre a natureza, a longo prazo, está conduzindo
há uma autodestruição, porque também o ente humano é uma parte da natureza. Vocês sabem que os cientistas nos dizem hoje que chegamos a uma antropocene, né? Que é aquela fase em que a destruição da natureza é de tal maneira grandiosa que ela não consegue se recompor. Então, muitos analistas que estudaram nossa situação afirmam que estamos em uma passagem da era moderna industrializada à era moderna da informação. Então, hoje, o elemento determinante desse contexto global é o elemento do conhecimento que produz tecnologia. Vocês conhecem o grande economista brasileiro de origem polonesa, Ladislau Dobor, e que diz que nós temos na modernidade 3 eixos básicos de compreensão do mundo do capital. Primeiro, do tempo em que a posse de terras era fundamental. Então, a terra era o elemento fundamental que organizava tudo. Na primeira grande revolução industrial, a máquina se transformou no elemento fundamental. E hoje, o conhecimento. Tudo isso provocou o que hoje se chama uma revolução comunicativa. Um dos efeitos importantes desse processo é o fato que hoje os indivíduos de múltiplas culturas se confrontam com diferentes visões da vida humana. E, evidentemente, a religião está aí com muita força, porque ela tem em si mesma uma visão da vida humana. Então, há uma enorme multiplicidade de propostas de sentido, de crenças, interpretações da realidade em seu todo, do lugar do ser humano no universo. Analistas do nosso tempo discutem hoje a respeito da interpretação do fenômeno religioso nesse contexto. Como é que nós podemos entender a religião nessa sociedade que mudou tão profundamente? Que não é simplesmente mais o confronto inicial de ciência e fé, como se a ciência transformasse as diferentes crenças religiosas simplesmente como ilusões ou construções míticas dos homens, mas é o próprio eixo da vida humana toda que se transforma a partir do que está acontecendo. Então, uma coisa, porém, que parece receber grande aprovação é a afirmação de que, mesmo nesse contexto, embora a religião não tenha mais aquela vinculação com o poder político que dava uma importância enorme a ela, nós vivemos hoje numa sociedade dita secular, laicizada, mas a análise do fenômeno religioso continua sendo um elemento imprescindível para a compreensão da adequada da sociedade, daquilo que se convencionou chamar de modernidade tardia, a forma em que a modernidade articula a vida humana hoje. Então, nesse contexto, se diz uma coisa muito importante a respeito da religião, é que ela é espaço de articulação do sentido da vida humana. Diz, por exemplo, um pensador italiano, Martelli, a religião constitui hoje uma reserva de símbolos e significados, reproduzidos institucionalmente ou livremente, procurados pelos indivíduos dentro de uma multiplicidade de percursos e níveis. Então, mesmo nesse contexto, a religião ainda é um elemento central. Então, reforça-se essa compreensão. Precisamente por essa razão, ela é capaz de exercer muitas funções. Existe hoje, nas ciências humanas, sobretudo, uma discussão muito forte sobre as funções que a religião pode exercer no contexto societário em que nós vivemos hoje. Apesar de se reconhecer a perda de autoridade das instituições religiosas, por causa da laicidade. De qualquer modo, trata-se de um modo novo de viver e julgar a religião e as instituições religiosas, as experiências religiosas, nesse novo contexto de sociedade. Então, alguns analistas
reduzem a 3 as características fundamentais da religião hoje. Primeiro, a privatização, no sentido que a religião hoje é, em primeiro lugar, algo dos indivíduos, do indivíduo autônomo, inclusive capaz de fazer uma escolha por si mesmo, das diversas propostas religiosas e até uma espécie de simbiose, uma mistura entre diferentes religiões, etc. Segundo, o cruzamento religioso com os diferentes sistemas de religião. E terceiro, o alargamento da religião para fora dela mesma, na medida em que se tenta retomar em algumas culturas, até voltar ao que foi antes, quer dizer, fazer da religião, inclusive no Brasil, propostas nessa linha, a religião, aquele organismo orientador da articulação da vida de toda uma sociedade. A grande cientista humana Hervé Leger diz nos seus livros que a secularização típica da sociedade moderna não se reduz ao confinamento da esfera religiosamente caracterizada, mas manifesta igualmente a difusão dos fenômenos de crença. Hoje, diz ela, o religioso está em toda parte. Então, a pergunta que se põe agora para nós, nesse contexto, depois dessa rápida consideração do tipo de sociedade que nós vivemos hoje, é: qual é a forma adequada para falar filosoficamente da religião? Conhecemos muito cursos de ciências humanas que tratam da religião, mas e a filosofia? Como é que ela põe a questão da religião? Portanto, não se trata, em primeiro lugar, de reduzir a consideração da religião às funções que ela exerce. Por exemplo, um exemplo muito forte disso é o professor alemão Jürgen Habermas. Ele procura dizer qual é a função, que para ele é muito importante, que a religião tem semanticamente uma consciência ética. Numa sociedade que não sabe para onde ir, não se pode perder o valor dessas explicações, mas ele nunca perguntou o que é a religião mesmo, do ponto de vista filosófico. Ele pensa a religião a partir da função que ela pode exercer no mundo. Eu estou perguntando aqui, a questão nossa como filósofo é dizer como é que eu penso o fenômeno religioso. Essa é uma consideração fundamental e imprescindível. Mas, neste caso, faz-se necessário uma consideração sobre o que constitui a religião enquanto atividade específica na vida humana. Por isso, você já entende aí o título dessa palestra: Antropologia e Religião. O que é a religião como fenômeno humano? É o que se oferece como objeto a uma consideração filosófica. Essa certamente, quer dizer, a consideração das funções que a religião pode exercer na sociedade democrática, claro que isso é importantíssimo. Nós, aqui no Brasil, vivemos hoje uma experiência muito forte disso, que há verdadeiros grupos, até no parlamento, para defender, no fundo, não a religião em si, mas certos benefícios que podem advir para a religião ou para as instituições religiosas na sua vinculação com o poder. Mas, nesse caso, faz-se necessária uma consideração do que constitui a religião enquanto atividade específica da vida humana. É isso aquilo que a filosofia pode e deve fazer. Isso constitui propriamente o objeto de uma reflexão filosófica. Se perguntar como é que a filosofia compreende, enfrenta esse fenômeno na vida humana, que sempre acompanhou o ser humano até agora, apesar de todas essas diferenças e essas tentativas até de eliminação da religião. Bem, uma reflexão sobre a estrutura específica dessa atividade
é uma reflexão que se considera dentro do ser, de uma reflexão filosófica sobre o ser humano. Se a religião é um fenômeno humano, é uma atividade humana, é uma praxis humana específica, eu só posso entendê-la situando dentro de uma consideração filosófica daquilo que é a constituição ontológica específica do ser humano. Isto é, essa se articula no quadro teórico de uma concepção complexa da realidade que considera todo e qualquer campo específico da realidade a partir dessa consideração fundamental do que seja a realidade em seu todo. Então, é isso que nós vamos rapidamente aqui tentar esboçar e dizer, por exemplo, que a filosofia hoje, pelo menos uma grande parte daquelas correntes filosóficas que marcam o mundo atual, procura, em primeiro lugar, se perguntar quais são os pressupostos de articulação de uma teoria filosófica enquanto tal. E o primeiro deles, que aparece hoje, é a linguagem e seus componentes. Veja bem, não se trata aqui de fazer uma filosofia da linguagem. Por exemplo, o neocantismo tem algumas considerações nessa direção. Acho que nós descobrimos agora um tema novo para a filosofia. Não se trata de tema, simplesmente. Se trata de perguntar sobre aquilo sem o que uma teoria filosófica não se pode articular. A primeira coisa que se diz hoje, por isso se fala de reviravolta, giro linguístico, linguistitório, né, diz o Rorty, mas e os portugueses chamam isso de viragem, para dizer que se trata de uma mediação sem o que uma teoria filosófica não se articula. Então, sem dúvida, a linguagem pode ser interpretada e deve ser interpretada em primeiro lugar como uma produção humana. Mas ela é mais do que isso. Em potencialidade, ela é a expressividade de toda e qualquer coisa, a condição de expressividade da compreensão de toda e qualquer coisa. Todo e qualquer empreendimento teórico, seja científico, seja filosófico, pressupõe que aquilo sobre que ele está falando é articulável, é inteligível, é visível, é expressável. Do contrário, não tem o menor sentido. Então, nesse sentido, a linguagem aparece aqui como aquela potencialidade tão universal como tudo aquilo que pode se apresenta como dados de uma teoria, quer dizer, que tem que ser inteligível, articulável, etc. Portanto, nesse sentido, é uma linguagem que a gente poderia chamar que é uma dimensão do próprio universo, no sentido de dizer, se eu sou capaz de perguntar pelo o universo enquanto tal, nas suas diversas dimensões e campos e tudo mais, é expressável e há uma instância de expressabilidade que corresponde a essa universalidade, é a linguagem enquanto tal. Então, as filosofias nasceram daqui e normalmente se diz hoje que toda e qualquer teoria tem dois braços que são inseparáveis. Primeiro, tem os pressupostos, sem os quais ela não se articula. Claro que nas ciências esses pressupostos não são articuláveis. Compete à filosofia, que vai às raízes, se perguntar quais são os pressupostos sem os quais qualquer teoria tem que pressupor para poder se articular. E normalmente, por um caminho longo, que não vai poder fazer aqui, se chegou à conclusão que a filosofia tem pelo menos 4 tipos de pressupostos fundamentais. A esfera lógica sintática, que tem a ver com as relações dos signos linguísticos entre si. A dimensão semântica, que tem a ver com a capacidade de exprimir a inteligibilidade de toda e qualquer coisa, e essa qualquer coisa que é expressável na linguagem. Essa qualquer coisa que se chama o mundo, o conteúdo da teoria. Portanto, nós temos, de um lado, seus pressupostos, os componentes irrecusáveis, incontornáveis da linguagem, e, por outro lado, o conteúdo, né? Que também, do ponto de vista filosófico, é um conteúdo irrestrito. A filosofia, tematicamente,
se diferencia em relação às ciências, como vocês sabem muito bem, porque as ciências normalmente escolhem um campo específico para tratar e não estão preocupadas em fazer a conexão desse campo com o todo do universo. Embora alguns cientistas hoje levantem a pretensão de fazer o que eles chamam como Theory of Everything, uma teoria sobre toda e qualquer coisa, mas normalmente quando fala de teoria de toda e qualquer coisa, limitam essa toda e qualquer coisa à esfera do físico, assim chamado fisicalismo, né? Ou naturalismo. Então, o filósofo parte para poder saber, quando ele tem que se perguntar, por exemplo, como é que eu penso filosoficamente um homem. Então ele parte, em primeiro lugar, das experiências humanas na vida de cada dia e das ciências. Depois, as ciências que trabalham do ponto de vista dos diferentes campos e de uma ótica particular para cada campo, esses diferentes campos da realidade. Então, o filósofo parte daqui e vai tentando criticamente trabalhar isso. E a primeira coisa que a gente vê, seja na vida cotidiana, seja nas ciências, é dizer que o ser humano é uma realidade material orgânica. Ele é, antes de tudo, uma parte da natureza. Hoje há alguns que defendem que ele é só isso. Isso se chama, filosoficamente, por muitos filósofos, a corporeidade, incluindo tanto a dimensão material orgânica como a dimensão biológica. Esse é o suporte da realidade e da presença do que somos. Daí a afirmação do filósofo alemão, Bernhard Welter: o corpo é aquilo em que e através de que somos. E Jean-Paul Sartre disse uma vez, no seu Ser e Nada, o corpo manifesta bem minha contingência. Isto é, na verdade, não é nada mais do que esta contingência. Bem, portanto, o corpo, como disse aqui o filósofo Lima Vaz, no Brasil, é aquilo através de que o ser humano se abre às outras pessoas e à natureza, às coisas. Uma presença através de que nós nos expandimos no mundo. Mas, ao mesmo tempo, como toda e qualquer coisa, ela pertence ao mundo. É uma parte constitutiva do mundo. Nós somos uma parte constitutiva do mundo. A questão crucial aqui é perguntar-se que coisa se entende precisamente por ser humano e por mundo. Porque quando eu estou dizendo que nós, de certa maneira, constituímos uma unidade, há uma unidade entre eles, portanto, é importante que a gente se pergunte em que sentido é que a gente pode falar que o ser humano que se abre ao mundo, de certa maneira, é uma parte do mundo também, e, portanto, há uma unidade fundamental entre eles. O mundo objetivo faz parte das dimensões que marcam o ser humano. Porém, quando a gente fala assim de diferentes coisas e dizem que de alguma maneira elas têm algo em comum, nós estamos dizendo que há algo que pode ter uma diferença fundamental entre as coisas, não precisam ser absolutamente idênticas. Por exemplo, o ser humano é um ser do mundo, mas ao mesmo tempo ele tem uma estrutura singular. Por quê? E aí que a antropologia, a antropologia científica, no começo do século XX, chamou isso que o homem tem de singular de posição extrínseca, que diz o seguinte: o que significa isso? O ente humano é aquele camaradinha que possui a capacidade de se pôr à distância frente a tudo, inclusive a si mesmo. Isto é, qualquer coisa que ele encontre no mundo, ele pode levantar perguntas. Então, quem levanta perguntas se afasta, não simplesmente está inserido. Portanto, o homem rompe com o fechamento no qual
ele se situa no mundo complexo e começa a se relacionar diferentemente consigo mesmo e com o mundo. Então, a pergunta revela que o ente humano, enquanto constitui uma atitude humana, ela é uma atitude paradoxal. Por quê? Aquele que faz a pergunta, de uma parte, afirma implicitamente no ato de perguntar sua finitude, a sua contingência, que ele não sabe, uma vez que reconhece o seu não saber. Mas, do outro lado, enquanto pergunta, ele transcende o horizonte da pura facticidade. Ele não fica preso à facticidade. E por isso é que essa antropologia dos anos 20 chamava de posição extrínseca. O homem pode retirar-se do simplesmente fático, porque ele pode transcender aquela realidade que ele pergunta e pode transcender, inclusive, os seus sistemas de ver essa realidade e pôr tudo em questão. Portanto, o homem não é simplesmente um ser que age assim na base do instinto. Ele é capaz dessa transcendência que, pela dúvida, pela pergunta, pelo questionamento, vai se afastando de toda e qualquer coisa. Então, como se entende essa transcendência que se revela no perguntar? Ao considerar os entes do mundo, o ser humano enquanto ser espiritual, que é isso que nós chamamos o homem primeiramente de corporeidade, agora estamos dizendo que ele tem uma dimensão espiritual, e a dimensão espiritual significa aquilo que se revela quando o ser humano transcende por suas perguntas toda e qualquer realidade, né? Então, os indivíduos, a gente pode dizer que os indivíduos são inseridos em conexões mais amplas. Por exemplo, eles são inseridos na natureza, mas sobretudo eles se conectam, por exemplo, com outros indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, os animais, os diferentes tipos de animais, com as suas espécies de animais, etc. Isso é os diferentes campos do mundo. E foi por essa capacidade das coisas, das realidades, poderem se conectar umas com as outras, que o ser humano foi distinguindo campos a partir de onde ele começou a pesquisar. Nesse empreendimento põe-se uma questão decisiva, que é a seguinte: a reflexão efetivada, objeto do trabalho das ciências e da filosofia enquanto teoria, não consiste numa mera descrição. Claro que a descrição é fundamental, para inclusive nos mostrar os dados que são candidatos à compreensão. Mas uma teoria é algo que avança, porque tudo aquilo que nós compreendemos, tenhamos consciência disso ou não, compreendemos a partir daquilo que os americanos chamam de conceptual skills. Nós temos quadros conceituais, quadros categoriais. Você veja, por exemplo, você estuda a história da física, Newton não tem o mesmo quadro para entender o mundo como tem, por exemplo, Einstein, ou como tem a física quântica, etc. São os quadros diferentes a partir de onde ele vai tentar elaborar hipóteses para tentar entender como é que a realidade se comporta, como é que ela é. Na palavra de Wittgenstein, né? Você sabe, Wittgenstein diz que as ciências procuram dizer como o mundo se comporta, como é que ele é nele mesmo, do ponto de vista específico da ciência. Portanto, toda e qualquer teoria pressupõe um quadro categorial. Se o cientista tenha consciência disso ou não, um filósofo não pode deixar de fazer um esforço de perguntar com que quadro ele trabalha. Se um cientista pode evitar isso e passar direto para o seu trabalho, a filosofia, que não tem limites no seu perguntar, com sua própria estrutura de teoria específica, ela é também autoexplicativa. Ela se pergunta sobre os seus próprios pressupostos. Então, aquilo que está em jogo em tudo, e que nos diz aquele elemento comum que abarca tanto o ente humano como os entes sobre que ele pergunta, é aquilo que Heidegger chamou com a palavra ser.
para dizer aquela dimensão que se refere a tudo. Vocês se lembram daquela carta famosa de 1927 que Heidegger escreveu a Russell respondendo, porque na oportunidade em que a Enciclopédia Britânica foi republicada, Heidegger foi convidado a falar sobre a fenomenologia. Então, Heidegger disse: olha, o Russell protestou veementemente, disse que ele acabou com a fenomenologia, deu uma visão completamente errada, ou seja, aquilo que ele, Russell, pretende. E o Heidegger respondeu dizendo assim: olha, se você pensa bem, a fenomenologia, como você articulou como a ciência mais rigorosa possível, e como vocês sabem, a pretensão fundamental de Russell foi elaborar o modelo transcendental de pensar, como Kant e Fichte, sobretudo, tinham articulado o idealismo alemão, de uma maneira radical, que ele acha que Kant não chegou aos princípios realmente últimos. Então ele diz: olha, a sua pergunta é de ordem puramente epistemológica. Dita isso em linguagem kantiana, se trata de se perguntar, depois que Jung abalou todo a metafísica da tradição, inclusive a moderna, com a qual Russell trabalhava, Kant trabalhava, Baumgarten, Wolff e tudo mais, abalou disso, dizendo que ela tinha pressuposto que ela nunca provou. A questão fundamental que a filosofia transcendental pôs em Kant foi quais são as condições de possibilidade e validade do conhecimento humano, levando em consideração o aparato cognitivo que o ente humano possui. Então, diz o Russell, a Heidegger, você só pergunta sobre a dimensão epistemológica, mas você não perguntou, por exemplo, a subjetividade que constitui todos os objetos conhecimentos. É alguma coisa ou é nada? Não é nada, é algo. Portanto, é ente. O objeto constituído é também algo, não é nada. É um objeto, é um ente. Ora, a dimensão que abarca esses dois entes diferenciados e é pressuposta por eles é aquilo que se pode chamar de ser. Então, a dimensão de ser é a dimensão última para Heidegger, para você pensar a realidade. Então, o que caracteriza o ser humano diante de tudo isso que foi dito até agora? Que ele é o ente, vai dizer Heidegger, cuja singularidade é compreender ser. Ele é aberto a essa compreensão daquela dimensão que abarca a realidade inteira. Portanto, aquilo que é pressuposto por todas as atividades teóricas e práticas do ser humano é o ser como a dimensão que abarca tudo. Nesse sentido, o que caracteriza o ente humano enquanto ente humano é essa sua abertura à realidade, à dimensão última abarcante da realidade. Vocês sabem que aqui, que Heidegger vai dizer, toda a filosofia ocidental, desde os gregos, foi marcada por um esquecimento do ser. Nunca tematizou essa dimensão última abarcante, sempre foi uma teoria do ente. Então, portanto, o ser humano se caracteriza diferente dos seres não animais, os seres naturais, os seres animais, os vegetais, como aquele ente que, através da pergunta, se relaciona com o mundo sem nenhuma restrição. Portanto, se relaciona com essa dimensão que abarca o mundo todo. Né? Então, ele é, nesse sentido, coextensivo, intencionalmente, à realidade no seu todo, a essa dimensão abarcante da realidade. Ora, como é que nós podemos, a partir dessas considerações fundamentais, a respeito de uma teoria filosófica, seus pressupostos, a dimensão última da realidade, e aquilo que caracteriza o ente humano como ente humano,
ou seja, a sua abertura, ele é o ente que compreende ser, né? Tem Seinsverständnis de Heidegger. Então, como é que nós vamos entender a religião a partir daqui? Se a religião é uma dimensão do ser humano, se o ser humano é esse ente que no mundo se caracteriza por ser aberto, ser direcionado a essa dimensão abarcante, uma compreensão filosófica da religião a entende como uma dimensão do ente humano interpretável a partir da característica fundamental que caracteriza o homem, sua abertura ao ser. Quer dizer, sua abertura a essa dimensão abarcante do real. Então, a religião se situa aqui, porque como é uma atividade humana, ela é uma atividade humana situada naquele ser, ou melhor, naquele ente que é aberto a essa totalidade. A religião, enquanto atividade humana, correlata ao ser absolutamente necessário, possui um amplo espectro de pressuposições. E cabe à filosofia pensá-la a partir da tematização destas pressuposições. Não é? Então, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos entender o ser a que o homem está aberto, as relações entre esse ser que abarca tudo e os entes abarcados por esse ser? Ora, hoje, na filosofia, há um grande debate a respeito daquilo que se chamam as modalidades, isto é, contingente, possível, necessário. Há uma enorme bibliografia, uma vasta literatura a respeito desta problemática da abordagem modal. E as posições radicais, por exemplo, Quine, né, aquela pessoa que terminou sendo uma referência fundamental para toda a filosofia analítica do século XX e ainda do século XXI, diz que não tem o menor sentido a consideração de problemas filosóficos relativos às modalidades. Ao contrário, Lewis, por exemplo, diz que as modalidades são um problema absolutamente fundamental para compreender o mundo e compreender, sobretudo, a dimensão última do real, e por isso nós não podemos passar sem a modalidade. Agora, eu vou dizer aqui mínimas coisas. Estou publicando brevemente um livro sobre a busca de uma nova consideração filosófica, e lá eu, de uma maneira mais, tenho um capítulo inteiro para trabalhar essa questão que hoje se transformou numa questão central na metafísica. Só que a maioria dos filósofos hoje, sobretudo os analíticos, consideram as modalidades, portanto, necessário, possível, contingente, como modos de verdade, isto é, modos de falar. E, nesse sentido, não se referem ao real. A coisa começou a mudar, em primeiro lugar, com o filósofo Kripke, que começou a dizer, não é assim. A gente pode falar do real através das modalidades. O professor André Leclerc escreveu um livro que eu organizei com dois outros colegas aqui de Fortaleza, tempos atrás, Metafísica Contemporânea. Ele escreveu o problema das modalidades a partir de Kripke, que levou em consideração isso como um problema fundamental na compreensão do mundo. E hoje quem leva isso extremamente a sério é um filósofo analítico, Williamson, que escreveu um livro com o título Modal Logic as Metaphysics. Apesar de toda a confusão que ele faz, que levou muitos a achar que ele era um necessitista, que dizia que a realidade no fundo toda era necessária, mas não era isso que ele queria dizer. Ele queria dizer
que necessariamente, quando eu falo de algo, necessariamente eu falo de uma coisa. Para ele, a categoria fundamental para entender o real, a categoria de coisa, e essa categoria é necessária, no sentido que ela é algo, não é nada. Então, no tipo de filosofia que a gente vinha falando aqui, é óbvio que porque quando você pergunta sobre os pressupostos com os quais a filosofia se articula, nós temos entre eles a semântica e a ontologia, que são entendidas como mutuamente relacionadas. Isto é, semântica, na perspectiva de Tarski, por exemplo, o grande lógico polonês, é aquilo que exprime a inteligibilidade de algo, que fala de algo. Portanto, pensar na semântica é pensar também na relação com o mundo. Então, a gente, por esse ponto, por exemplo, vai articular na base da ideia que as modalidades são maneiras de falar do mundo e do real, etc., vai articular um argumento para dizer como é que entende aquilo que Heidegger chamou de ser uma dimensão íntima e abarcante, e a partir daí também o ser humano e, sobretudo, da realidade da religião, o que é religião em última instância. O ponto de partida da reflexão é a tese hoje muito difundida entre cientistas e filósofos, segundo o qual tudo é contingente. Não é? Então, por exemplo, o professor Meillassoux, de França, escreveu um filosofia chamado Realismo Especulativo, em que ele diz isso. Tudo é contingente. Contingência é a categoria que fez tudo. E o professor Funkel procurou mostrar que, na medida em que você diz que tudo é contingente, você admite a possibilidade do nada absoluto. Que o contingente é aquilo que é e pode não ser. Então, em princípio, seria possível pensar no nada absoluto. Só que o nada absoluto é um conceito contraditório. Por quê? Se você diz que é possível que nada seja total, a possibilidade já é um tipo de realidade, portanto, não se justifica. Isso significa dizer que você só pode entender esse ser como dimensão abarcante de tudo, entendendo como aquela dimensão que é marcada por duas dimensões fundamentais. Uma absolutamente necessária e outra contingente. Contingente pode deixar de ser, mas a dimensão absolutamente necessária não pode deixar de ser. Ora, se o ser humano, enquanto tal, é aberto a essa dimensão abarcante do real, e essa dimensão abarcante do real tem uma dimensão absoluta, portanto, ele é aberto a essa dimensão necessária e incondicional. Quer dizer, ele tem uma abertura radical à dimensão absolutamente necessária, uma vez que esta é uma dimensão sem a qual o universo é inintendível. Ora, aqui está a questão central da religião. Ela é a abertura ineliminável, irrecusável à dimensão absolutamente necessária do real. O ente humano, no mais profundo de si mesmo, na sua estrutura constitutiva, é relacionalidade essencial com essa dimensão absolutamente necessária. Isso constitui o pressuposto antropológico fundamental para entender a atitude religiosa. Você vê, veja bem, estou aqui fazendo uma filosofia da religião. Não quer dizer que a religião em si seja uma dimensão teórica. É preciso distinguir muito claramente aqui as duas coisas. A religião em si mesma é uma dimensão prática. O ser humano, sendo aberto, em princípio, a essa dimensão última do real, que é o ser, e o ser sendo composto de uma dimensão absolutamente necessária, ele é aberto a uma dimensão absolutamente necessária. Então, nós vamos ver depois como é que a religião trata isso, mas
que a gente está dizendo aqui, a consequência que a gente tem que tirar é essa. O ente humano mais profundo de si mesmo é a relacionalidade essencial, né, com a dimensão absoluta necessária do ser. A reflexão filosófica sobre a religião só pode se efetivar indo às raízes do ente humano. A religião só pode se explicar a partir das raízes do ente humano. Numa palavra, religião diz respeito à questão decisiva da inteligibilidade da realidade em seu todo. E por essa razão está em jogo nesse nível o sentido da vida humana, seu destino, o que não significa dizer que o ser humano necessariamente põe explicitamente essas coisas. Ele vive adepto a isso, mas explicitamente faz o filósofo. Nós estamos aqui tentando articular uma filosofia da religião. Então, é diferente de dizer como é que o filósofo trabalha e como é que o homem vive a sua vida de cada dia. Dito sucintamente, o fenômeno religioso é compreensível somente partindo da constitutividade estrutural do ente humano. Só compreende a religião, compreendendo o que o homem é, e a gente só compreende o que o homem é, em última instância, compreendendo a sua abertura direcional, intencional ao ser em si mesmo, em seu ser, ou como a dimensão abrangente. Enquanto ente inteligente, prático e estético, o homem se relaciona, portanto, de três formas específicas: teórica, prática e estética. A filosofia da religião se situa evidentemente na primeira, é uma maneira teórica, mas a religião se situa em primeiro lugar no prático. Ela é uma atitude prática, é uma atitude em que a abertura dessa dimensão única se faz na ação. Então, ela por isso tem uma relação com a dimensão absolutamente necessária, a qual, portanto, aparece como um ponto de referência fundamental da intencionalidade, ou seja, da direcionalidade do espírito humano. Esta é a razão pela qual a religião, em princípio, permeia, diz respeito, abarca todas as dimensões da vida humana. A religião não é uma coisa só do templo, da igreja, sei lá de quê. Ela tem a ver com a concepção global da vida e, portanto, diz respeito a tudo o que é o ser humano enquanto ser humano. Porque ela é uma atividade que tem a ver com aquilo que caracteriza o ser humano enquanto tal, que é essa sua abertura à dimensão última do real. Bem, como é que vamos agora compreender mais concretamente essa dimensão absolutamente necessária para que a gente possa compreender então o que a religião faz concretamente quando ela se articula como essa abertura prática, ou seja, na vida humana concreta, abarcando todas as suas dimensões, essa abertura à dimensão absolutamente necessária, última. Então, em primeiro lugar, a gente tem que dizer o seguinte, um argumento indireto, eu tenho que fazer isso muito rápido, porque já estamos daqui a pouco concluir, que é o seguinte, o ser espiritual é aberto à dimensão última. Ele é aberto a si mesmo, aberto a si. Agora, imagine, se o ser contingente, que em tudo depende do ser necessário, não for um ser espiritual, como muita gente hoje diz, né? Então, ele seria, aconteceria um negócio meio escandaloso, quer dizer, um ser finito e contingente, que depende em tudo que é do ser como dimensão última do real, não seria ele seria um ser espiritual e o ser último, a dimensão última não. Então a gente tem que concluir por esse argumento indireto que a dimensão última do real tem que ser pensada como pessoal, isto é, dotada de inteligência, vontade e liberdade absolutas,
ser espiritual ou pessoal, absolutamente necessário, portanto, pensado com essas dimensões que caracterizam fundamentalmente o ser espiritual. Ser inteligente, ser de vontade e ser de liberdade. E a gente aqui pode entender como é que algo que é contingente vem a ser. Só podemos entender se ele depende em tudo do ser absolutamente necessário, que ele é posto no ser graças à liberdade absoluta do ser. O caminho percorrido até aqui conduziu ao seguinte resultado. A dimensão absolutamente necessária é explicitada como ser em si, ou como, a gente poderia usar uma palavra usada nas religiões de tradição cristã e judaica, criador, para dizer que ele põe no ser o ser contingente. Até aqui pode chegar a reflexão de parte da prática histórica humana na direção das raízes últimas. A religião ou a filosofia termina aqui. Como é que a gente poderia entender melhor isso? Como é que a gente vai para frente? Então aqui o professor Puntal sugere que a gente olhe como é que a gente compreende melhor o ente humano. O ente humano é um ser portador de inteligência, vontade e liberdade. Para saber concretamente, ter maiores determinações, compreender de uma maneira mais profunda quem é cada um de nós, não tem jeito. Nós temos que ir apelar para a história humana. Né? Nasce alguém. Quem sabe o que vai ser esse ministro? Só você, né? O Renato aí, né? Está me apresentando, né? Quando nasceu. A mãe dele e o pai não podiam saber quem ele era. Nunca podiam imaginar que ele ia terminar professor da UVA, etc. Filósofo. Só pode olhar, ver isso através da consideração da história. De uma forma analógica, a gente pode dizer a mesma coisa do ser absolutamente necessário. Se o ser absolutamente necessário é um ser absolutamente livre, eu só posso entender este ser na medida em que ele se auto-manifesta em suas ações históricas. Então, a essas alturas do campeonato, o filósofo é convidado a olhar para a história e tentar interpretar alguns fenômenos, para se perguntar: há aqui alguma manifestação dessa liberdade absoluta em sua presença na história? E aqui entra como muito importante um determinado tipo de religião e que na sua origem se considera intérprete dessas automanifestações, né? As religiões judaica e cristã, nas suas diversas hipóteses. Claro que um filósofo poderia considerar qualquer tipo de religião, mas o que há mais interessante aqui é que ele, olhando para a história, e olhando na história que há religiões cujo cerne é a interpretação da ação do ser absolutamente necessário, que nas religiões é chamado de Deus. Então, é importante que o filósofo olhe para essas histórias e veja o que se diz disso. Claro que eu não sou obrigado a aceitar essa ou aquela religião, né? Ou religião nenhuma, mas o filósofo não dá um passo totalmente errado. Claro que a decisão de fé é sempre uma decisão específica e básica. Mas eu posso considerar entre as diferentes crenças religiosas, levando em consideração como filósofo o que eu já vi e refleti sobre todas essas coisas, qual é algo que me faria avançar na compreensão. Por exemplo, o caso do cristianismo compreende a história da liberdade absoluta e a interpreta como uma livre autocomunicação de Deus na história da salvação. A partir do próprio Deus se anuncia ao homem o sentido definitivo da totalidade de sua realidade.
É uma hipótese. O filósofo pode estar convidado a examinar isso e ver, levando em consideração tudo que anteriormente já foi trabalhado na filosofia, como é que aqui determinações maiores, que eu não sou obrigado, como filósofo, a aceitar, mas posso aceitar como crente, na medida em que eu acho razoáveis, essa é a interpretação da religião. Então, para concluir, a palavra da filosofia não é tudo que se pode dizer do absoluto. Fundamento e referência última do ente contingente. Por quê? A filosofia não pode dar conta da história. Ela pode pensar a história como uma dimensão humana, etc., mas não aquilo que realmente acontece na história. Mesmo pensando na sua estrutura fundamental, ela não é capaz de antecipar, não pode ser que vai acontecer amanhã, etc. O absoluto tem uma história de liberdade. A história de uma autocomunicação à liberdade finita. Então, isso abre espaço para um novo saber, o saber de Deus. Aquilo que as religiões chamam Deus. Portanto, Deus não é propriamente uma palavra filosófica, uma palavra religiosa. Mas a consideração de Deus na filosofia pode vir através dessa pergunta para além da qual a filosofia não pode ir, que é como é que eu sei mais a respeito do que seja essa dimensão última, absolutamente necessária. Podemos, portanto, afirmar que essa é uma afirmação fundamental na presente reflexão, que a religião tem sempre a ver com o universo, com a realidade em sua totalidade. A religião não se prende a um campinho, um quintalzinho. Ela, em princípio, como atividade humana, porque ela tem a ver com aquilo que, em última instância, caracteriza a singularidade do ser humano, que é a sua abertura ao todo do real. A religião tem sempre a ver com o universo, com a realidade em sua totalidade, com a interpretação da realidade do ser. Portanto, sua compreensão da história, do indivíduo, da sociedade, da dor, do sofrimento, da injustiça, do bem e do mal, da vida e da morte, da felicidade, do infortúnio, do universo, numa palavra, das perguntas radicais do ente humano, deriva a referência à dimensão absolutamente necessária do ser, e é isso que faz a religião. Portanto, a religião tem a ver com as questões últimas. Bem, me lembrei agora de um filósofo, um cientista famoso do século XX, vocês também conhecem muito bem, Stephen Hawking, que defendeu a teoria do Big Bang, né? Quer dizer, da explosão inicial, a partir de onde o universo que nós conhecemos começou a se gestar. Ele, naquela época, na primeira vez que articulou essa teoria, ele disse: bom, agora eu não preciso mais pensar em Deus, no Criador, quando tem sentido. No final da vida, começou a questionar, fazer essas questões radicais. Ele viu que não podia fugir. O ser humano é um inquieto na compreensão do mundo, da realidade, quer saber de tudo, e começou a levantar essas questões. Ela levantou exatamente essas questões radicais e últimas da vida humana, sobre o sentido da vida humana, o sentido dos seus destinos últimos, sobretudo diante da possibilidade da morte inevitável, o que vale viver, para onde é que nós vamos, etc. Ele disse: essas são questões filosóficas, mas a filosofia está perdida. Ora, a religião é um sinal de que essas questões são tão fundamentais que o filósofo pode dizer assim: não, a filosofia está perdida. Isso é uma posição dogmática. Isso, antes de dizer isso, eu preciso dizer por que razão, porque é impossível ir para adiante, apesar de o homem ter essas questões últimas presentes. Nesse quadro, o homem religioso concebe o sentido do processo da própria vida humana, individual e coletiva, ou seja, exprime sua concepção vai colocar do sentido e do valor da vida humana e de todas as coisas. Nesse sentido, a religião é a atividade mediante a qual o ente humano busca explicitar e configurar essa relação com o absoluto, não como algo assim muito abstrato, mas como algo que diz respeito à vida dele toda, todas as suas atividades.
específica como essa realidade originária se faz presente na vida concreta do ser humano. A dimensão religiosa é comunhão, é uma tentativa, toda e qualquer religião, da forma como seja, muito diferente. A gente pode dizer que um elemento comum é essa pretensão e tentativa de uma comunhão com essa realidade última que diz respeito a toda a sua vida. O ente humano tende para essa dimensão absolutamente necessária do ser de si mesmo e do seu todo, não somente como uma dimensão abstrata qualquer, mas como uma dimensão que determina toda a sua vida. De modo que a religião aparece como esforço de configurar toda a existência humana, em todas as suas dimensões, partindo dessa referência fundamental a essa realidade frontal da vida humana. Em poucas palavras, a dimensão religiosa investe a totalidade da pessoa e concerne, em linha de princípio, a todas as dimensões da vida. Se o discurso filosófico pode chegar à existência do absoluto como princípio de inteligibilidade do processo histórico, só a religião é capaz de tematizar na unidade concreta de teoria e prática as manifestações do absoluto no processo histórico. Podemos, portanto, dizer que a religião é a expressão da experiência oniabrangente, como experiência fundamental na qual o ser humano descobre, essencialmente, em referência à totalidade do real, e graças a esta referência, relaciona-se com todo o real, com a dimensão absoluta do real. Nesse sentido, a religião não se reduz à teoria, mas ela implica todos os elementos constitutivos da vida humana que são abarcados para a sua referência a este absoluto. Muito obrigado.